Oi, turminha do segundo ano, tudo bom? Então, estamos aqui de volta para dar continuidade aos conteúdos. Eu acho que o Marcos já comentou com vocês no início que eu vou ficar agora com os assuntos da Biologia 2 e ele com os assuntos da Biologia 1. Então, a evolução é com o tio Marcos e agora Ecologia com a tia Manu, ok? Primeiro, que é ecologia? Ecologia é a parte da biologia que estuda a interação entre fatores bióticos e abióticos. O que são fatores bióticos? São os seres vivos, desde um unicelular, como uma bactéria, por exemplo, até um pluricelular, como os animais. Já os fatores abióticos são fatores físicos e químicos do ambiente. Não engloba nenhum ser vivo. Temperatura, luz, água e assim por diante. Então, repetindo, fatores bióticos são seres vivos e fatores abióticos são fatores físicos e químicos dos ecossistemas. Então, de maneira geral, a ecologia estuda a interação entre os seres vivos e os fatores ambientais. Então, olha, desde o início do estudo da biologia, nós vimos os níveis de organização. Aqui eu coloquei todos os níveis. Os níveis de organização dos seres vivos começam em átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Até aí nós temos de forma geral. O conjunto de organismos de uma mesma espécie forma uma população. Então, população é o primeiro nível da organização de ecologia. O conjunto de diferentes populações forma uma comunidade. O conjunto das comunidades interagindo com os fatores abióticos formam os ecossistemas. E o conjunto de ecossistema forma a biosfera, que é a totalidade. Então, repetindo, vários indivíduos de uma mesma espécie, vários organismos de uma mesma espécie formam uma população. Conjunto de diferentes populações, população de seres humanos, população de uma determinada espécie de inseto, população de uma determinada espécie de sapos, formam uma comunidade. A interação entre essas comunidades e os fatores ambientais formam os ecossistemas. E o conjunto de ecossistema forma a totalidade, que é a biosfera. Então, a partir desses níveis de organização da ecologia, nós vamos começar agora a estudar alguns conceitos básicos e importantes para entender, então, o fluxo de matéria e energia nesses ecossistemas. Então, sobre níveis de organização, alguma dúvida? O de ecologia mesmo começa em população, comunidade, ecossistema e biosfera, ok? Esses são o da ecologia. Alguns conceitos são importantíssimos e aí eu quero que vocês anotem ou destaquem no livro de vocês. Dizemos que quando o indivíduo é encontrado em uma determinada região, essa região onde ele é encontrado é seu habitat. Então, habitat é o local onde a espécie pode ser encontrada, é o endereço dela. Agora, cuidado, não confundam, tá? Por exemplo, vou pegar tilápia, uma determinada espécie de tilápia vive no rio. Se eu só disser isso e ponto, rio é um ecossistema. Agora, se eu disser uma determinada espécie de tilápia vive no rio São Francisco, aí sim eu estou me referindo a que rio é e estou falando sobre o habitat dela. Então, o habitat corresponde ao local onde essa espécie pode ser encontrada. Tudo que ela desempenha nesse local, o conjunto de atividades nesse local, nós chamamos de nicho ecológico. Anote aí, nicho ecológico. Então, nicho ecológico representa o papel desempenhado pela espécie no seu habitat. Se ela tem hábitos noturnos, o que ela come, o que ela trabalha, o que ela faz, tudo o que ela desempenha no seu habitat é o nicho ecológico. Detalhe, geralmente duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico. E se elas ocuparem o mesmo nicho ecológico, dizemos que elas são competidoras. Na competição sempre vai ter prejuízo. Então, geralmente, aquela que consegue sair melhor fica no local. Se for disputa por território, por alimento.
Se ela é a perdedora, ou ela morre ali no local, ou ela tem que debandar, tem que sair e procurar um outro local. Então, primeiro conceito, habitat, que é o endereço. Segundo, nicho ecológico, que é o papel que ela desempenha no seu habitat, tudo que ela faz é nicho ecológico. Temos também as cadeias alimentares. Cadeias alimentares, vamos estudar basicamente todo o estudo da ecologia. A cadeia alimentar representa o fluxo de matéria e energia dentro dos ecossistemas. E nesse caso, quem compõe uma cadeia alimentar? Os produtores, que são organismos autotróficos, como plantas, algas e cianobactérias. Detalhe, gente, os produtores sempre representam a base da cadeia alimentar. Sempre é o início de toda a cadeia alimentar. Os consumidores, que são heterotróficos, e daí os consumidores podem ser primário, secundário, terciário, quaternário. Geralmente não passa de um consumidor quaternário. Por quê? Se a cadeia for muito longa, a quantidade de energia disponível nessa cadeia para o último participante é menor. À medida que os níveis vão passando, vai diminuindo a quantidade de energia disponível. Dessa maneira, eu posso dizer que o participante que contém maior quantidade de energia sempre é o produtor. E à medida que vai passando, o consumidor primário, menos energia. Consumidor secundário, menos ainda, e assim por diante. Então, por isso que uma cadeia não pode ser muito longa, porque senão o último participante vai ter uma quantidade mínima de energia. Então, nesse caso, os consumidores, eles são heterotróficos. O consumidor primário sempre é um herbívoro, porque se alimenta diretamente do produtor. Participam também das cadeias alimentares os decompositores. Os decompositores podem ser fungos ou bactérias. Os decompositores, nesse caso, reciclam a matéria orgânica para que ela não se acumule nos ecossistemas. Então, nesse caso, é como se fosse uma renovação. Só que os decompositores podem atuar em qualquer momento. Eles não ocupam nível trófico específico. Então, ele pode atuar, por exemplo, se cair uma folha de um produtor, ele pode atuar se um consumidor primário morrer e assim por diante. Então, os decompositores, são responsáveis por reciclar a matéria orgânica para que ela não se acumule nos ecossistemas. Só temos como decompositores fungos e bactérias, certo? Vamos ver uma cadeia alimentar? Olha aqui uma cadeia alimentar. Eu tenho aqui o produtor, que é um organismo autotrófico, que, como eu disse, pode ser plantas, algas ou cianobactérias. O consumidor primário, que vai se alimentar diretamente do produtor, um consumidor secundário, que se alimenta do primário, um terciário, se alimenta do secundário, e lá um decompositor. O decompositor está colocado por último, só que ele pode atuar, como eu disse anteriormente, em qualquer momento. O produtor aqui representa o primeiro nível trófico. Nível trófico é a posição que ele ocupa na cadeia. Segundo nível trófico para esse consumidor primário. Terceiro nível trófico e quarto nível trófico. Quarto nível trófico, mas ele é consumidor terciário? Sim, porque, como eu disse, nível trófico é a posição na cadeia, então, e não qual tipo de consumidor que ele é. Vamos falar sobre desequilíbrios agora. Ah, mas o decompositor não ocupa nível trófico? Não, não, porque ele pode atuar em qualquer momento. Vamos falar em desequilíbrio? Eu vou fazer uma pergunta, vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem na resposta. Digamos que por algum motivo o consumidor primário diminuiu, praticamente desapareceu nesse local. Se ele desaparece ou quase desaparece, o que é que acontece com os produtores? Aumenta ou diminui? Pensa aí um pouquinho. 2 segundos, a resposta é aumenta. Por quê? Se eu não tenho consumidor para se alimentar da planta, do produtor, então, consequentemente, eu vou aumentar o número de produtor. Vou ter mais produtor disponível. Consumidor secundário. Como ele se alimenta do primário e acabou o primário, ele vai diminuir, porque, basicamente, ou ele vai ter que sair do local, ou ele acaba morrendo de fome. O mesmo acontece com o consumidor terciário. Também vai diminuir, porque vai faltar alimento. Certo? Então, basicamente, o desequilíbrio de uma cadeia pode estar relacionado a diversos fatores. Eu vou usar um exemplo
que acontece na nossa própria cidade. Não sei se vocês lembram que em determinada época do ano, principalmente em períodos mais quentes, por exemplo, nós temos como se fosse uma invasão de grilos. Então parece que os grilos tomam conta, principalmente se a cidade for um pouquinho menor, ou regiões um pouco mais afastadas do centro urbano. Por que isso acontece? Porque o principal predador desses grilinhos acaba se afastando, que é o sapo. Então, como o ambiente está muito quente, então ele tem dificuldade em utilizar, por exemplo, a pele para a respiração cutânea. Então, ele acaba migrando para brejos ou para regiões mais úmidas, para que ele consiga, então, não somente fazer suas trocas gasosas, como também o seu período de reprodução. Se o predador principal do grilinho sai, então pronto, sabe aquele ditado? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E é do mesmo jeito, o sapinho vai embora, os grilos começam a se reproduzir e, como não tem predador, aumenta a sua população. É uma praga. Então isso é um desequilíbrio na cadeia alimentar. Para que esses desequilíbrios não aconteçam, existem as teias alimentares. E o que é uma teia alimentar? Uma teia alimentar é uma interação entre várias cadeias. Então, digamos, esse artrópode aqui, desapareceu. Então, para que esse consumidor secundário não morra, ele tem outras opções de alimento. Então, ele pode substituir seu alimento. Ele vai invadir outra cadeia, mas ele também não vai morrer de fome. Então, quando nós temos a interação com várias cadeias, nós temos então uma teia alimentar. A teia alimentar geralmente pode ter um único produtor, mas tem vários consumidores primários, vários consumidores secundários e assim por diante. Outro detalhe, em uma teia, ao mesmo tempo, um consumidor pode ocupar 2 ou mais níveis tróficos. Então, se eu seguir uma direção dessa teia, eu posso ter um consumidor primário. Mas se eu seguir outro caminho, no caso, outra cadeia, esse mesmo que foi primário pode ser secundário ou até terciário. Depende muito da cadeia que a gente segue. Esse primeiro capítulo faz somente uma introdução à ecologia. Obviamente que aí no livro de vocês, os exemplos, principalmente dos níveis de organização da ecologia, tem muito mais exemplos, está bem ilustrativo, vocês podem fazer a leitura e acrescentar aí. Para encerrar, eu vou falar somente sobre ecótono. O que é um ecótono? O ecótono é uma região de transição entre 2 biomas, entre 2 ecossistemas. Vou dar um exemplo. Arapiraca situa-se hoje na região agreste. A região agreste é um ecótono. É uma zona de transição entre a zona da mata, que seria a Mata Atlântica, ali naquela região, por exemplo, de São Miguel, e a Caatinga, lá no sertão. Então, nós temos clima, nós temos fauna e flora, ou seja, representantes animais e vegetais, tanto da Caatinga quanto da zona da mata. Nem a gente tem uma seca e um calor intenso como na Caatinga, mas também não temos tanta umidade, por exemplo, quanto na zona da mata. Então, isso é um ecótono, é uma região de transição entre 2 ecossistemas, entre 2 biomas. Ficam as atividades para que vocês possam responder. No nosso próximo encontro pelo Meet, vocês podem tirar dúvidas sobre ecologia. E vamos dar continuidade com o fluxo de matéria e energia, as pirâmides ecológicas, ok? Beijinhos, tchau, tchau e até a próxima.